Olá, hoje nós vamos fazer o outro colete dos gêmeos. Eu tenho aqui a parte da frente já com 66 carreiras. Esse vai ter um trabalho também de suspenso com lista, mas é uma forma diferente e muito simples de fazer. Para quem está iniciando e quer começar trabalhos com suspenso, essa aqui é uma ótima ideia. Então, cheguei numa altura que eu desejo começar o meu trabalho. Coloco uma parte das agulhas em suspenso. Não precisa ser exatamente a metade. Você põe uma certa quantia de agulhas em suspenso. O restante vai ser trabalhado. Carro em suspenso também. Coloco o fio colorido aqui da lista nova na máquina. Teço 2 carreiras. No lado das agulhas que estão em suspenso, elevo uma. 2 carreiras, elevo outra. Sempre elevo a cada 2 carreiras uma agulha. Eu aqui escolhi fazer uma agulha, mas podem ser 2, 3, quantas quiser. Vou mostrar nessa forma com uma agulha, depois você cria de acordo com o que você tem ideia. Muito bem, fiz 14 carreiras. Agora, tiro essa linha fantasia daqui e coloco a outra cor. Eu vou trabalhar aqui com 3 cores. Verde, que é a cor de fundo do colete, o amarelo para um lado e o preto para o outro lado de cá. Elevo essas agulhas todas. Vou com o carro para a esquerda. Ergo a alavanca do contador de carreiras, aquela alavanca que nós temos atrás do carro, que faz com que o contador de carreiras gire uma carreira a mais toda vez que é passado o carro. Então, elevo ela para ela não marcar as carreiras agora. Baixo as agulhas que estavam primeiro em suspenso, não as que foram elevadas ao longo das carreiras, as primeiras, a da base. Coloco a linha no carro, faço 2 carreiras. Baixo uma agulha, 2 carreiras. Baixo nova agulha. E aqui eu tenho um trabalho também com elevados, também com suspensos aqui, formando uma lista diferente em 3 cores. Tiro essa do carro. E coloco a cor principal. Como eu quero vir para o lado de cá, eu tenho 2 opções. Eu tenho que vir para a direita. O fio verde está à direita. Então, o que eu faço? Como essas agulhas estão para baixo, estão para trabalho, essas estão em suspenso. Eu poderia chamar todas elas para suspenso e vir com o carro normal. Ou simplesmente apertar no carro, os 2 partem, que daí essas não trabalham e essas também não, porque o suspenso continua. Desligo, tiro do suspenso. Faço uma quantia de carreiras. Agora marcando a quantia de carreiras. Então, baixo essa alavanca que nós temos atrás do carro aqui, ó. Baixo ela para que ela acione o marcador de carreiras.
Fiz 11 carreiras, deixei o carro à esquerda. Tiro a linha principal do carro. Pego o amarelo, que era essa cor que nós fizemos por primeiro. Agora eu vou fazer nova elevação. Então, só que eu não quero nessa mesma altura, eu quero mais para cá. Eu posso inverter, eu posso colocar aonde eu quiser. Carro em suspenso. 2 carreiras. Elevo uma agulha. Fiz a mesma quantia de 14 carreiras aqui. A quantia de carreiras você também escolhe quantas você quer, quais você quer, independe. Agulhas todas em suspenso. Trago o carro para a direita. Elevo novamente aquela alavanca para ela não marcar carreiras. Baixo a base das agulhas que nós tínhamos no começo desse desenho. 2 carreiras. E vou baixando uma a uma todas essas agulhinhas que foram elevadas antes. Tiro a linha do carro. Vou para a direita. Vou para a esquerda. Desligo tudo. E assim eu fiz já 2 desenhos que são listas. Não tenha dúvida, eles são listas. De repente você tem para aproveitamento de lã, pouca lã. Também é uma forma de fazer lista inteligente. Eu vou fazer mais uma e termina essas 3 listas diferentes na frente. Aqui eu tenho várias opções. Eu estou trabalhando com amarelo primeiro. Coloquei ele nesse início para trabalho. Agora eu posso escolher onde eu quero. Então, eu quero ele bem curtinho. Ou eu quero ele bem na metade. Melhor. Carro em suspenso e faço o mesmo processo.
E aqui nós temos as 3 listas prontas na frente. Esses gêmeos, eles são... Você quase não distingue quem é quem. Porém, eles têm um gosto diferente um do outro. Eles querem coisas diferentes também. Apesar da lã ser a mesma cor, eles querem ter uma diferença. Essa daqui ele pediu com decote em V e cava arredondada, cava redonda, não cava reta como o outro. Então, nós vamos seguir fazendo um pouco mais de carreiras para começar o decote e as cavas. Um detalhe, quando você faz desenhos dessa forma aqui, com listas, é bom não fazer que ela termine muito próxima do início do decote, porque senão ele fica repuxando para cima. Ele repuxa. O decote em si, com o acabamento que vai ser feito, costuma puxar a lista para cima. Então, é melhor sempre dar uma distância. Não no meio da barriga, mas uma distância para o início do decote. Ou fazer continuado as listas. Ele só quer 3. Então, vamos seguir o que o cliente quer. Eu vou seguir mais adiante até o início do decote. Aqui cheguei em 156 carreiras. Eu estou bem centralizada. Então, essas minhas 2 agulhas aqui são o meio do trabalho. Ergo a metade para a esquerda, para que eu trabalhe apenas com os pontos da direita. A cava vai ser redonda, então vamos já fazer o remalhado. Alguém me perguntou se eu faço sempre o início do decote com a cava, o início da cava. Não necessariamente, eu poderia começar o decote V bem mais para baixo. Existem decotes Vs que começam quase no umbigo. Existem decotes Vs menorzinhos. Você começa aonde o cliente pediu. Se ele quer um decote normal, o normal é começar decote e cavas ao mesmo tempo. E onde fica esse ao mesmo tempo? É na altura do busto. Quando você tirou a medida de busto da pessoa, ali é o início da cava, que fica abaixo da axila. 2 dedinhos abaixo da axila. Eu não posso fazer muito na axila, porque o acabamento também toma uma certa quantia. O acabamento que vai ser posto aqui vai tomar um certo espaço ali. Se eu faço muito próximo, a cava fica reduzida. Então, onde eu medi a parte do busto da pessoa é onde eu começo a cava raglan e a cava manga posta, em blusa quando tem manga, ou a cava redonda como essa aqui. Diminuir 10 pontos remalhando. Esses 10 pontos serão descartados. Carro vai ser posto em suspenso. E do lado do decote eu vou fazer com o transportador de 3 uma diminuição de 1 ponto. Mas ela vai ser uma diminuição para dentro. A agulha, o ponto diminuído está aqui, na terceira agulha. Essas outras 2 vão ser para o acabamento, ser costurado ali, e para formar um desenhinho também. 2 carreiras, diminuo no lado da cava, também 1 ponto, com o transportador de 3. Diminuo no lado do decote a cada 4 carreiras. E no lado da cava, a cada 2 carreiras, 3 vezes. Aqui eu esqueci uma coisa importante. Desmarcar as carreiras que estavam até essa altura, porque eu preciso também saber a quantia de carreiras para fazer o decote até o ombro. Nova diminuição na cava e diminuição no decote.
Normalmente a frente é feita depois da parte das costas, porque daí eu já tenho a quantia certa de pontos para ombro e a quantia certa de carreiras para eu chegar fazendo o decote. Fiz 3 diminuições na cava, isso já é o suficiente para mim. Agora eu vou fazendo diminuições no lado do decote a cada 4 carreiras, até eu conseguir a quantia de pontos do ombro, que eu vou precisar fazer do ombro. Aí alguém pode me perguntar, mas você está diminuindo no decote a cada 4 carreiras. Como que você chegou nessa escolha? Eu escolhi. Poderia fazer a cada 2 carreiras até a quantia de pontos do ombro e depois parar. Poderia fazer a cada 3 carreiras, consegui a quantia de pontos do ombro, paro de diminuir e sigo reto. Eu escolhi fazer a cada 4. Você escolhe aquilo que você quer. Não é uma regra básica, não é uma regra que você tenha que seguir. Trinta pontos é o que eu cheguei aqui, é o que eu preciso para o ombro. Sempre é bom usar um pezinho aqui na hora que eu estou fazendo um lado e o outro está suspenso. Só que ele repuxa às vezes a malha, então é preciso depois dar uma agradada na malha. Começar o ombro do colete. Aqui eu tenho 90 carreiras do início da cava até o ombro. Então, cheguei em 90 carreiras e cheguei na quantia de pontos que eu preciso para ombro. Caso eu tivesse mais carreiras para fazer até chegar ao comprimento da cava, seguiria reto sem diminuir no lado do decote. Fazendo o ombro é elevando 6 agulhas a cada 2 carreiras. Aqui também eu elevo 6 agulhas. Poderia elevar mais ou menos, dependendo da inclinação do ombro que você tenha ou que você queira dar. Tiro do suspenso essas agulhas e remalho. O lado esquerdo é o mesmo, só invertendo a posição do decote e da cava. Eu vou remalhar e começamos o lado de cá. Lado esquerdo, já diminuí os 10 pontos remalhados para início da cava. Vou iniciar aqui a diminuição do decote e fazer a mesma coisa que nós fizemos no lado de cá. Com o transportador de 3, ficou um desenho próximo, o desenho da diminuição próximo ao acabamento depois. Se quisesse mais para dentro, usava ou um transportador de 3 2 vezes, ou de 4, ou de 6, dependendo do que você queira de desenho. É uma ideia de fazer um enfeite a mais discreto. Eu vou seguir o lado de cá fazendo idêntico
a essa primeira parte. Depois nós conversamos sobre acabamento. E aqui as listas com aquele motivo enviesado, feito simples, com o suspenso, somente elevando uma agulha sempre no lado contrário do carro. Eu elevei uma agulha, poderiam ser 2, 3, 4, daí a inclinação seria diferente, ela sairia mais caída, não tão em pé, como essas aqui. Essa é uma opção também de lista inteligente, lista que não parece lista simplesmente. Mas, feita a blusa, feito o colete aqui no caso, esse em decote em V. Aí chegou o momento do acabamento. Posso colocar, costurando um ombro com o ombro das costas, e colocar na máquina as alcinhas para fazer pontos, colocando todas as alcinhas. Início de acabamento posto na máquina para decote em V é na base do decote em V. Então, eu já fiz um vídeo mostrando como fazer acabamentos bem bonitos, bem simples de fazer, mas que ficam profissional mesmo. Eu vou deixar na descrição o vídeo que mostra como fazer esse tipo de acabamento aqui. Caso eu queira colocar a mesma barra canelada que foi posta aqui embaixo, aqui foram 20 carreiras. No decote é muito grande, dá para perceber de longe que é muito grande um decote, para menino principalmente, um decote normal, com 20 carreiras é muito. Então, eu já tenho uma ideia que 20 carreiras, olhando para a barra, eu tenho a ideia de que 20 carreiras é muito. Então, eu vou colocando menos. Diminuo, calculo, observando aquilo que eu já tenho pronto. E também as minhas anotações no caderno. Porque eu já devo ter feito alguma vez acabamento canelado no decote. Então, observo essas anotações antes de começar a fazer aqui. Como eu calculo quantos pontos eu vou colocar se for esse tipo de acabamento aqui? Bom, você já deve ter duas partes, a frente e as costas. O primeiro acabamento que eu faço é sempre o da manga, quando é colete. Então, eu pego a parte da cava, costuro um ombro com a parte traseira e depois vou pondo aquilo que eu também já tenho, que é a minha blusa, que é a parte da barra, e vou pondo, imaginando que esse é um acabamento para cava. Vou esticando, porque acabamento de manga não deve ser muito encolhido, ele tem que ser esticado. E vou colocando em torno da minha cava. Aqui faltou. Então, a metade desses pontos que eu usei aqui é pouco. Para eu fazer toda a cava, eu tenho que pôr mais pontos do que eu pus na minha barra. Depois que eu fiz o acabamento das cavas, eu já tenho uma tira de acabamento solta, uma tira avulsa. Também vou colocando no decote, vou esticando, vou alfinetando no decote, até vir no outro lado da abertura. Aí eu tenho a quantia de pontos a ser posta. A quantia de carreiras eu calculo a mesma da barra. Vou vendo se é muito, se é pouco, de acordo com aquilo que eu já tenho. E a quantia de pontos faço dessa forma. Certo? Então, essas dicas para hoje. Listas que não parecem listas, trabalho com o suspenso, que fica muito bonito, aproveitamento de linha e um modelo diferente. Nossa amostra para hoje. Bom trabalho!